Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, buscando ler a Palavra de Deus, refletir na Palavra de Deus, tá? Esse plano de leitura mais que anual, porque a gente vai concluir a Bíblia aí, creio que por volta de 1 ano e meio a 2 anos, tá? Mas hoje nós marcamos de estarmos lendo aí o capítulo 8 de Êxodo, tá? A gente, no mês de janeiro a gente leu praticamente Gênesis inteiro, e agora nós estamos aí dando início ao livro de Êxodo, estamos no capítulo 8, amém? Vocês estão passando por aí, Alan, Simplimila, Chaves, Vanessa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Toquem no coraçãozinho, tá? Vocês que estão por aí, toquem no coraçãozinho. Mesmo que você não fique, o Instagram vai acabar impulsionando a live para outras pessoas e outras pessoas poderão estar entrando e participando. Andréia, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida, tá? Então toque no coraçãozinho aí, ajude aí a propagar a live, a leitura da palavra de Deus, ainda mais neste período onde a festa da carne, né? A carne está aí reinando, o pecado está reinando, coisas horríveis, terríveis estão acontecendo aí no meio do carnaval, violência, morte, roubo, estupro, e só Deus tem misericórdia aí das vidas que se embriagam aí nessa festa da carne, dando vazão aí aos instintos mais selvagens do ser. Ai, Senhor, em pensar que eu vivi essa coisa e gostava, né? Gostava de vivenciar essa experiência aí, gostava de usar as outras pessoas para me dar prazer, né? Para eu ter prazer, que é mais ou menos o que acontece aí, as pessoas usando umas às outras como um instrumento de prazer ali, para satisfação própria, como se fosse um objeto que logo após ali pode ser descartável, como um copo descartável ali, ó. Uso, abuso e jogo para lá. Quantas doenças não são disseminadas, quantas gravidezes indesejadas, sem planejamento, vem disso aí, e consequentemente abortos são feitos ali como forma de, infelizmente, agradar ao Deus do mundo, Satanás. Então a gente tem que ter sensibilidade para que possamos nesse período orarmos um pouco mais, apresentando Deus essas vidas, dessas pessoas que estão escravizadas no pecado, não estão despertas para a realidade do que estão vivendo, sentem prazer naquilo que desagrada a Deus porque são ignorantes, tá? Não sabem o que estão fazendo, infelizmente. Lúdia, seja muito bem-vinda. Minha esposa, opa, eu tô querendo tocar aqui, não vai? Esposa, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão por aí, tá? Eu vou estar orando aqui agora para que a gente possa dar início à live de hoje, para que assim possamos ler e meditar no capítulo 8 de Êxodo, tá? Oremos agradecendo ao Senhor. Pai amado, aqui estamos ao Senhor essa noite, viemos lhe render graças mais uma vez por mais esta rica oportunidade, que o Senhor venha estar assim nos abençoando, Senhor, neste momento de reflexão, meditação da Tua Palavra, que venhamos descobrir aplicações que possam ser colocadas em prática em nossas vidas, que possamos conhecer um pouco mais as formas, as maneiras como o Senhor trabalha, aquilo que o desagrada, aquilo que o agrada, para que possamos viver de maneira mais íntima, com mais comunhão, mais próxima de Ti, Deus. Quero lhe apresentar a cada um dos que estão presentes, daqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles e cumprindo a sua vontade sobre suas vidas. Quero lhe apresentar todo este feriado, Deus, que está acontecendo aí em prol do pecado. Que o Senhor venha ter misericórdia das pessoas que não entendem, não compreendem, às vezes dizem até mesmo que o amam, e estão lá se deleitando nos prazeres da carne, se deleitando com o pecado, Senhor, sem entenderem, sem compreenderem as coisas que estão fazendo e praticando. Que o Senhor venha ter misericórdia. Eu sei que o Senhor levanta pessoas com ousadia, pessoas consagradas, pessoas que têm uma intimidade mais profunda contigo, para evangelizar durante este período, para entrar no meio dessa muvuca, dessa Babilônia aí, e ter
domínio próprio ali para poder se preservar neste meio, e o Senhor usar com autoridade, com ousadia, para lançar a semente, e às vezes milagres acontecem através destes evangelistas, desses missionários que o Senhor levanta ali com a capacidade e um ministério voltado especificamente para este momento. Senhor, continue usando e capacitando esses teus servos, ó Pai, a serem essas âncoras aí lançadas, esses mares revoltosos aí, a serem esse farol em meio à tempestade, que pessoas ali no meio possam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho e quiçá ser tocado pelo Teu Santo Espírito, para que haja arrependimento e consequentemente salvação. Tem misericórdia, Senhor, não permita que as vidas venham ser tragadas. Sabemos que muitas obras são feitas contrárias às vidas, e durante este período muitas são levadas. Que viemos em nome de Jesus, com a autoridade concedida no nome de Cristo, Pai, pelo sangue de Jesus, repreender todo e qualquer tipo de obra contrária à vida, Senhor, daqueles que são feitas tua imagem e semelhança. Dê oportunidade, dê mais uma chance para aqueles que porventura estão aí para serem tragados. Lhes conceda a oportunidade de arrependimento antes de serem levados. Seja assim misericordioso durante esse período. Zele pelas pessoas, não permita que acidentes ali levem as pessoas antes de ter a oportunidade, mais uma oportunidade de se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Vá assim nos abençoando no decorrer dessa noite. É no nome de Jesus que estou orando, e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa só eu avisar o pessoal aqui do grupo que nós estamos online. Nós estamos ao vivo. E atualização. Atualização. Vamos ver. Se abrir, abriu. Se não abrir, não vai dar para avisar. Esposa, por favor, abre aí. Avisa aí. Pior que não dá, era só eu que posso avisar. Deu uma atualização aqui. Se abrir, eu mando. Se não abrir, parece que vai abrir. Amém? Tá abrindo. Ok, tá abrindo. Eu vou colocar aqui o aviso que a gente já tá online. Patrícia chegando por aí. Hoje nós vamos estar meditando em Êxodo capítulo 8. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Achei. Só colocar aqui que nós estamos ao vivo. Copiar. Estamos ao vivo. Ok, o pessoal recebeu, tem a oportunidade de entrar aí. Deus tocando corações. Luciele, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão por aí. Patrícia, toca no coraçãozinho aí, para que essa live possa ser impulsionada, tá? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Gente, capítulo 8 de Êxodo, a gente já meditou. E no capítulo 7 a gente já falou a respeito da primeira praga. Alguém se lembra aí qual foi a primeira praga? Alguém consegue se lembrar qual foi a primeira praga? Coloca aí para mim. Vamos ver se vocês estão tão bom de memória. Qual foi a primeira praga? Qual foi a primeira praga? Boa noite, Deus te abençoe com muita sabedoria. Amém, em nome de Jesus. Patrícia, sangue. O rio Nilo se tornou em sangue, e isso foi um juízo direto ao Deus Nu, o Deus do rio, tá? Eu vou lembrar para vocês que cada uma das pragas que estaremos aqui refletindo e meditando foram assim desencadeadas contra alguma divindade pagã do Egito. Deus estava derrubando os deuses pagãos, mostrando para Faraó e para o povo egípcio quem era o Deus de verdade. Deus estava usando toda essa situação para se revelar como este Deus de poder, esse Deus El Shaddai, todo poderoso, tá? Havia propósito nisso aí. Não era somente a libertação do povo do Egito, mas uma oportunidade criada, literalmente criada por Deus, para exaltar o seu nome, para se tornar conhecido ali de todas as nações ao redor ali,
do Egito, tá? A gente viu que durante o Gênesis, até chegar no Egito, infelizmente, as nações acabaram se afastando do Deus verdadeiro e começando a adorar deidades, divindades pagãs que não eram Deus da Bíblia, o Deus de verdade, o único Deus que existe, tá bom? Então lá em capítulo 8, verso 1 está escrito: então o Senhor disse a Moisés: volte a Faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Verso 2: se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs, elas subirão do rio, invadirão seu palácio e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e do seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os oficiais, seus oficiais. Então Deus dá um alerta, dá um aviso aqui, para dar oportunidade para que Faraó pudesse liberar o povo antes de ser punido, tá? Mas a gente já sabe de antemão, porque Deus já havia alertado que exaltaria o nome dele mediante os sinais, mediante as maravilhas que fossem feitas. Ele havia alertado já a Moisés de que haveria um endurecimento do coração de Faraó, tá? Ele mesmo falou que iria endurecer o coração de Faraó. Mas a gente já leu alguns versículos e em alguns momentos parece que Deus, entre aspas, fica surpreso com o endurecimento de Faraó não liberar o povo, dando a entender que aparentemente naquele momento ali não era ele ainda endurecendo o coração dele, era ele mesmo se endurecendo. E é por isso que eu mandei vocês marcarem, né? Marcarem aí toda vez que Faraó endureceu o coração, vocês irem contando, tá? Contando as vezes que ele endurece, porque lá na frente eu vou explicar o contexto para vocês. Bacana? Então, vamos aqui continuar lendo. Vera, seja bem-vinda. Yoga Vivone 60. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, vocês estão passando por aí. Então, verso 5. O Senhor também disse a Moisés. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Então, neste momento, a segunda praga é anunciada, tá? Ocorre, e essa segunda praga, ela vem para confrontar a deusa da fertilidade, tá? A deusa, o nome dela vou soletrar, né? O nome dela é H-E-K-T, Ect, que é o nome dela, Ect. Ela parece um sapo, ela parece uma rã, tá? A fisionomia dessa deusa, se você pesquisar no Google, você vai ver que ela parece uma rã, ela é representada como uma rã, tá? Então Deus vai lá e cria, reproduz milhares, centenas de milhares de rãs ali, confrontando diretamente esta deusa rã, mostrando que ele tem autoridade sobre as rãs, tá? A rã era usada como símbolo dessa deusa da fertilidade, a deusa Ect, H-E-K-T, o nome dela, viu? Arão então estendeu a mão sobre as águas. Deixa eu só subir aqui o negócio que eu acho que para ficar um pouco mais claro. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também conseguiram reproduzir rãs ali com o seu ocultismo, tá? A gente sabe que ali no Egito havia bruxaria nesse sentido, magia. Magia, de certa forma, existe, gente, tá? Não sei se vocês já viram. Escutei um barulho ali, mas acho que tá tudo bem. Ninguém gritou. Né? Não sei se vocês já viram aqueles programas que passam aí nos canais pagos de mágicos fazendo
alguns truques que você olha assim que é fora do normal, não parece ser ilusão, parece que ocorre algum tipo de alteração da matéria, das substâncias que eles usam, como carta, como um vidro, como uma moeda, como nota de dinheiro. Você vê que eles estão com aquilo ali na mão e de repente a coisa se transforma em outra coisa. Gente, ali é ocultismo puro, é magia pura, tá? Essas pessoas realmente estão envolvidas ali com bruxaria. Possivelmente tem pactos já até mesmo demoníacos, e essa magia que eles fazem, ela realmente ocorre, tá bom? Então a magia que antigamente era praticada no Egito, atualmente tem sido praticada na frente de pessoas, de plateias, e todo mundo tem batido palma, achando legal, interessante e tudo, e nada mais é do que magia verdadeira. O paganismo está voltando, gente. O paganismo está voltando, a bruxaria está voltando, e ela está ganhando um papel hoje, não de uma coisa ruim, mas de uma coisa benéfica, de uma coisa legal, tá? Então você tem que assistir filmes como O Senhor dos Anéis, como Harry Potter, ler livros com relação à fantasia, à bruxaria, não admirando isso, mas tendo o senso crítico de saber que o ocultismo diante de Deus é algo negativo, tá? Não é algo positivo, não. Tanto é que Deus nunca capacitou nenhum servo dele a desempenhar e fazer milagres, a não ser através do nome dele, tá? Ninguém faz rituais, faz misturas ou qualquer tipo de gesto para poder fazer algum tipo de milagre sem estar na direção de Deus e usando o nome dele, o nome de Cristo, tá? Para fazer aquele sinal de maneira a apontar para Deus a honra e a glória. Deus é glorificado quando manifestações sobrenaturais, milagres acontecem, é para a glória de Deus, é para o despertamento do pecador, da sua necessidade de arrependimento e rendição diante do senhorio de Deus, tá? A gente não vê servo nenhum de Deus sendo usado para nenhum tipo de ação sobrenatural sem apontar para Deus. Então, quando essas coisas sobrenaturais acontecem e o nome de Deus não está envolvido, isso mais atrapalha do que ajuda, tá? Mais atrapalha do que ajuda. Então o ocultismo não é algo que Deus se agrada. Então até mesmo quando você consumir algum material, algum filme, algum livro de fantasia e tudo que tenha ocultismo, tenha o discernimento de entender que aquilo ali não é aceitável diante de Deus, tá? André colocou que eu não assisto esse tipo de filme, melhor é não colocarmos diante dos nossos olhos, prefiro usar meu tempo e outras coisas que acrescente. Matar o mal pela raiz, tá? O que eu estou avisando aqui é que se porventura você se expõe, você tenha discernimento ao assistir e nunca olhar aquilo como se fosse algo agradável, algo a ser praticado. Tome muito cuidado com isso. Então voltando aqui, os magos conseguiram reproduzir aquilo que Arão tinha feito através do cajado. Verso 8: Então Faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo. Deixarei seu povo sair. É a primeira vez que Faraó fala que vai deixar o povo sair. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então risque aí, deixarei seu povo sair. Porque é a primeira vez, já na segunda praga, é a primeira vez que Faraó dá um braço a torcer e fala que vai liberar o povo e vai deixar o povo sair para adorar ali a Deus no deserto, tá? Mas a gente viu que esse consentimento ele vai ser momentâneo, tá? Verso 9: Pois escolha a hora, disse Moisés para Faraó. Você quer que a praga cesse? Escolha aí uma hora, qualquer hora. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs e elas permanecerão apenas no rio Nilo, tá? Então Moisés dá a oportunidade ali de Faraó escolher o momento que ele quer que a praga cesse, para ele poder praticamente ali ver a mão de Deus manifestando a si mesmo no momento em que a praga cessar, para que a glória
fique ali toda e completamente para o Senhor, tá? Vai ser mais uma evidência do controle de Deus sobre a natureza, da sua superioridade sobre a deusa da fertilidade, que era representada pela Rã, ali no Egito, tá? Então, Moisés manda ele marcar a hora, aí que você vai ver que Deus vai acabar com essa praga no momento que você colocar como sinal e evidência da superioridade dele e da sua própria existência, tá? Fala para Faraó. E aí Faraó responde que seja amanhã. Ué, tá tranquilo, tá gostando da Zan, né? Em vez de falar assim agora logo, ele deixou para o outro dia. Não amanhã, deixa para amanhã. Disse Faraó. Será como Faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá, olha lá, verso 10. Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Tá vendo? Que ele mandou marcar a hora justamente para que o nome do Senhor viesse a ser exaltado. No verso 10 ele já fala. Então você vai saber amanhã que não há ninguém maior do que o Senhor nosso Deus. No caso Deus, Jeová, Javé ou Iavé. Da forma aí, né? Qualquer um desses três nomes aponta aí para o nome de Deus, né? Para o nome de Deus. Verso 11. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Verso 12. Moisés e Arão saíram do palácio de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o Faraó. Verso 13. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito, tá? Deus não estava sendo submisso aqui à vontade de Faraó. Deus estava aqui respondendo à oração de Moisés. Moisés determinou o momento e Deus ouviu a oração de Moisés, não o pedido de Faraó, tá? Todas as rãs nas casas, nos pátios e nos campos morreram no momento que foi determinado. Verso 14. Os egípcios as ajuntaram em montões, e um fedor terrível encheu toda a terra. Verso 15. Mas quando Faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu. Terceira vez que o coração dele é endurecido. E ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Então agora, gente, vai lá, coloca número 3 aí no verso 15. Do lado no verso 15, você coloca número 3, para que você possa lembrar que é a terceira vez que o coração de Faraó se endurece diante do pedido de Deus. Vai contando, que a gente lá na frente eu te explico por que eu estou pedindo para vocês contarem essas vezes aí, tá bom? Verso 16. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Fábio, seja bem-vindo. O Mystic, seja bem-vindo. Giovanni, tá sumido, varão. Deus abençoe sua vida. Tá assistindo as lives, Giovanni? Lá da mentoria? Tá assistindo as lives? Porque eu sei que é difícil para você entrar ao vivo na hora da aula. Você sempre tá trabalhando. Mas tá assistindo as lives? Dá uma resposta aí. Já assistiu as lives pregressas, né? Já conseguiu entrar aí junto com a gente? Me dá uma resposta aí. Viu o testemunho todo? Já assistiu ele completo? Viu a live de Tira Dúvidas? Me responde aí também. Você não entrou em contato comigo no Zap depois para conversar comigo? Me fale aí. Então, gente, aqui a gente está percebendo o início da terceira praga, tá? A praga dos piolhos, tá? Dessa vez não houve aviso, não houve alerta. Deus não mandou alertar nada. Deus simplesmente falou assim: envia a praga. Bate o cajado e o pó da terra do Egito se tornará em piolhos, tá? E com isso, com a terceira praga, Deus estava confrontando o Deus da terra. O Deus da terra, que é o Deus Geb, tá? G-E-B,
Deus Geb, o Deus da terra, o Deus pagão que os egípcios adoravam, que representava a terra. Deus estava fazendo da terra piolhos, tá? Mostrando que ele tinha autoridade sobre a terra mesmo, pó, solo, tá? O solo ali que eles pisavam. Verso 17. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Claro que aqui existe um exagero da coisa, né, gente? Há um exagero, há um hipérbole aqui. A gente sabe que se todo o pó da terra virasse piolho, a gente não teria nem onde pisar, né? A gente ia afundar. Porque assim, se o pó da terra virou piolho, tudo virou piolho, não é assim. Você imagina. Então, assim, é porque realmente foi extenso, foi grande a proliferação, tá? Mas eles ainda podiam pisar no chão, ok? Não é que não tinha chão mais, só tinha piolho para eles andarem em cima. Aqui é um hipérbole, é um exagero, mas é demonstrando que realmente a proliferação foi gigantesca. Que havia uma quantidade desses insetos espalhados pelo Egito fora do comum, tá? Verso 18. Meire, seja bem-vinda. Daiane, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda aí. Verso 18. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. Pela primeira vez, os magos não conseguiram reproduzir uma praga que Deus havia instituído, e os piolhos cobriam tudo, tanto as pessoas como os animais. Verso 19. Os magos disseram a Faraó: isso é Deus, isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, recusando-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Pela primeira vez aqui, os magos não conseguem. Pela primeira vez aqui, os magos não conseguem replicar e reconhecem a Deus, que é Deus que está agindo, tá? E a gente vê que o coração dele continua endurecido. Verso 20. Em seguida o Senhor disse a Moisés: levanta-se cedo amanhã e coloque-se diante de Faraó. Quando ele descer ao rio, diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de mosca. Gente, o coração de Faraó continua endurecido. Eu não marquei aqui, eu acabei de ver que eu não marquei. É a quarta vez que o coração dele se endurece, tá? No verso 19. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Coloca aí do lado do verso 19. Eu vou até fazer aqui agora. Número 4. Número 4. É a quarta vez que o coração de Faraó se endurece. Mas o coração do Faraó continuou endurecido. Coloca o número 4, tá? Do lado. Do lado aí. Para você lembrar que é a quarta vez que está endurecendo o coração de Faraó. Deixa eu só desligar aqui. Desligar aqui o zap, porque tá tocando aqui para não tirar a atenção, tá? Então o verso 19 aí, do lado do verso 19 você coloca o número 4, um asterisco, número 4, para você lembrar que é a quarta vez que o coração está endurecendo, tá? Então verso 20, André colocou aqui: magos reconheceram e Faraó continua teimando. Justamente, Deus é Deus sobre tudo e todos, amém, justamente. Verso 20, em seguida o Senhor disse a Moisés: levanta-se cedo amanhã e coloque-se diante de Faraó. Quando ele descer ao rio, diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Verso 21, se você se recusar, olhe a ameaça novamente. Enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficará cheio de moscas. É o segundo alerta que Deus dá. A gente viu um primeiro lá em cima e agora é o segundo alerta que Deus dá para Faraó. Desta vez, porém, isso aqui gera debate teológico, viu? Verso 22, presta atenção. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen.
Quem é que estava na região de Gósen? Me responda aí, quem é que estava na região de Gósen? Quem é que estava na região de Gósen? Responde aí para mim. Quem é que estava na região de Gósen? O próprio versículo fala: desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. A gente viu que quando Jacó desceu com a família, José ainda estava vivo. O faraó, na época que José estava vivo, permitiu que a família de José, o pai com os irmãos, se instalassem na região de Gósen. E lá eles proliferaram e se passou 400 anos e eles se tornaram essa grande nação de Israel. Todos descendentes de Jacó, tá? E aqui no verso 22 está bem claro. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen. Isso significa que, pelo que se está escrito, as outras vezes que ocorreu as pragas, Gósen também estava sendo afetada. Ó, Giovanni falando, apenas viu o testemunho. Amém, amado. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Obrigado aí, tá? Pela ajuda. Que Deus venha multiplicar sobre sua vida, tá? Prosperar cada vez mais. Assista as mentorias 1, 2, 3, 4. A gente fez as 5 sexta-feira passada, tá? Acompanhe aí para que você possa nos acompanhar fazendo ao vivo. Eu sei que você trabalha, eu sei que fica difícil. Mas se você tiver alguma dúvida a respeito do meu testemunho, me procura no Zap, tá? Pra gente conversar. Aparentemente, ele não poupou das outras vezes. Aqui ele está deixando bem claro. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Tá? Então há debates aí teológicos, alguns acham que Deus não permitiu, mas o versículo é muito claro, aparentemente o povo foi afligido também, o povo de Israel foi afligido nas outras, né? Sofreram ali com o sangue, Nilo virou ali sangue, as rãs passaram, os piolhos passou também com eles, agora, somente agora, a partir de agora é que Deus vai começar a fazer distinção entre Gósen e o Egito e vai começar a separar o povo para que eles não venham a ser afetados, tá? Vamos lá. Lá não aparecerão moscas, então você verá que eu sou o Senhor que estou presente até mesmo no meio da sua terra. Verso 23, farei clara distinção, tá aí, ó, muito específico. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã, tá? Então fica muito claro aqui, aparentemente, que o povo de Israel, infelizmente, passou pelas as outras pragas que Deus lançou até chegar neste momento aqui, tá? Cadê, onde é que foi? Verso 24. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame aqui já é a praga das moscas. Peraí. A praga das moscas. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Que é aqui onde eu faço as anotações. A praga das moscas, isso. E a praga das moscas, ela foi contra um deus específico, tá? Este deus aí, que é representado pela mosca aí no Egito, o deus dos insetos aí, chamado Sacarob. Sacarob é o nome do deus que Deus ali diretamente estava desafiando, estava humilhando este Deus aí, né? Se assenhorando e mostrando que ele era superior a este Deus que controla os insetos. O nome do Deus é Sacarob, tá? Sacarob é o Deus que Deus estava ali enfrentando ou confrontando ou se manifestando contra ao enviar a praga das moscas, demonstrando que ele tinha autoridade maior sobre
que ele sim controlava os insetos e não este deus pagão que os egípcios adoravam, tá? Então, cadê? Onde é que eu parei? Verso 24, o Senhor fez exatamente o que disse, um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. Deixa eu só escrever aqui, que eu gosto de deixar tudo bonitinho. Se porventura eu precisar dessa reflexão em outro momento, já tem guardado nela todas as informações. Todas as informações já estão aqui guardadinhas para a reflexão futura. A quarta praga. Quarta. Contra Sacarob. Deus dos insetos. Deus dos insetos. Ok, bacana. Verso 25. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Foi isso que Deus pediu? Foi isso que Deus pediu? Deus pediu, foi isso? Foi isso que Deus pediu? Hein? Foi isso que Deus pediu? Silvia, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Deus pediu que o povo adorasse ele ali na terra do Egito? Era isso? Deus pediu que o povo se separasse, né? Andasse aí um caminho de 3 dias em direção ao monte de Deus, Monte Sinai, onde ali prestaria a adoração a Deus, tá? Aí Moisés respondeu: não seria certo. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Por que os sacrifícios são detestáveis? Porque os sacrifícios são detestáveis. O sacrifício do povo de Deus é detestável. Por quê? Me responde aí. Alguém sabe o motivo? A gente está quase terminando, viu? Faltam poucos versículos. Por quê? Por que o sacrifício do povo de Israel é detestável para os egípcios? Por quê? Além do óbvio, né? Além do óbvio. Mas tem um motivo aí. Por quê? Vocês já sabem disso. A gente já falou sobre isso. Pelo menos quem está acompanhando a leitura aí de Gênesis, a gente também falou sobre isso. Tá? Lá. Quem está comigo há mais tempo já deve ter... ouviu, possivelmente ouviu. Pode não estar se lembrando agora. Alguém sabe? Se não sabe, fala, não sei. Não sei, pra gente dar sequência. Agora são 10 e 10, tá? A gente tem 20 minutos aqui, mas já tá terminando. Tá difícil fazer 2 capítulos em 1 hora, viu, gente? Vai ter momentos, muitos momentos aí que a gente vai fazer um capítulo por live, né? Um capítulo por live. Talvez a leitura da Bíblia passe de 1 ano, passe de 2 anos até, tá? Mas eu creio que vocês não estejam com pressa. Vocês estão? Eu acho melhor a gente ir devagarzinho, lendo, refletindo, meditando, aprendendo, do que a gente sair correndo aí. Porque o povo de Israel sacrificava animais sagrados para o Egito. Gente, abra lá Gênesis capítulo 46, seu verso 34. Gênesis 46, verso 34. Lá nós descobrimos algo. Que José fala para o povo, para seus irmãos, quando eles forem diante de Faraó, para que eles pudessem falar diante de Faraó, para que Faraó assim pudesse os dar a terra de Gósen, que ficava longe do Egito.
e assim eles crescessem num local mais afastado, para não sofrer tanta influência do Egito. José pede para ele alertar a Faraó, tá? Algo muito importante, para que Faraó mesmo pedisse ou aceitasse que eles morassem distantes do Egito, e assim pudesse ser preservada a cultura hebraica, a cultura ali de Israel, tá? Então, você se lembra o que é que José pede para falar? Falem para ele, falem com todas as letras para Faraó aquilo que vocês fazem. Vocês lembram o que é? Puxa aí da memória, não faz tanto tempo. Dizer que eles são pastores, mas pastores de quê? Pastores de quê? Pastores de quê? Lá no verso 46, capítulo 46, verso 34, está escrito: e direis, então direis, de ovelhas, isso! Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios, tá? Ali ele faz às vezes uma distinção, se você ler antes, gado e rebanho. Ele fala rebanho e gado. Então rebanho ali está focando ovelhas e gado é o gado mesmo. Mas os egípcios, para os egípcios, o sacrifício de ovelhas é abominação. E geralmente era cordeiros, eram ovelhas, né? Também gado, que Deus. Mas o sacrifício que ia ser feito ia ser de ovelhas, tá? Possivelmente, lembrando o sacrifício primário que Deus fez para Adão e Eva lá no Éden. Deus sacrificou e fez roupas de pele de ovelhas ali, tá? Para Adão e Eva. Depois a gente vê Abel sacrificando ali também ovelhas para o Senhor. E as ovelhas primariamente são os animais que apontam para o Cordeiro de Deus. É a representação ali, né, no Antigo Testamento, apontando para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que haveria de ser sacrificado em prol de cada um de nós, tá? E é por isso que os egípcios abominavam tanto o sacrifício de ovelha, porque em sua essência o sacrifício de ovelha aponta para quem? Para o nosso Salvador, Jesus Cristo. E quem é do Egito não é de Deus. Quem é do mundo não é de Cristo, tá? A analogia que no Antigo Testamento é que quem é do Egito e adora deuses pagãos está perdido, tá? E tudo que é do Egito é contrário àquilo que é de Deus. E não é à toa que eles abominavam o sacrifício de ovelhas, porque esse sacrifício de ovelhas apontavam para o sacrifício perfeito da ovelha perfeita, do cordeiro perfeito, que se sacrificou, morreu em nosso lugar, assumiu a nossa punição, para que nós viéssemos ter oportunidade de sermos salvos, tá? Tudo se encaixa perfeitamente, louvado seja o Senhor. Então, eles não poderiam sacrificar ali, porque seria uma abominação. O povo do Egito poderia se revoltar diante deles. Então eles tinham que caminhar, uma caminhada de 3 dias, para sacrificar o mais distante do Egito, para pudessem estar diante de Deus, separados ali, consagrados, total e inteiramente, para adorar o Senhor ali no local onde Deus havia pedido, tá? Verso 27. Para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto. Olha lá, o verso 27 ele fala: precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Verso 28. Podem ir, respondeu Faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim, orem por mim. Ele ainda pediu que orasse por ele, olha para você ver que coisa. Moisés respondeu: assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó Faraó, de que não deve mentir novamente, ó. Não deve mentir novamente. Você já falou que a gente ia sair uma vez e não deixou o povo sair. E não deixou o povo sair, tá?
recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar o Senhor. Verso 30, Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. Verso 31, o Senhor atendeu Moisés e fez os enxames das moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Verso 32 e último, mas o coração do faraó se endureceu outra vez. Mais um endurecimento. Deixa eu só contar aqui, gente. Porque eu mandei marcar um lá em cima, né? No verso 19. Verso 19. 8:19. Realmente eu tinha esquecido, é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Agora é a quinta vez. É que eu vou estudando e vou marcando, eu vou fazendo as minhas analogias, os meus pensamentos, eu vou riscando e vou marcando aquilo que eu acho interessante. E eu tinha esquecido de marcar no Word aqui, né? Onde eu estava fazendo a organização do pensamento, né? Das minhas ideias, daquilo que Deus coloca no meu coração. Então aqui era a quinta vez, tá, gente? Quinta vez, agora no verso 32, é a quinta vez que o coração de Faraó se endurece, tá? Anota aí, vai anotando, já tá no número 5, tá? É o quinto endurecimento do coração de Faraó, tá? Anota aí porque isso é importante. Depois eu vou falar o porquê, tá? Disso aí, porque que eu tô pedindo para vocês anotarem, tá bom? Bacana? Gente, a gente terminou aí o capítulo 8. A gente termina aqui o capítulo 8, no verso 32, com endurecimento mais uma vez, diante da quarta praga. Foram 4 pragas já. Faraó se endurecendo novamente. Eu vou pedir para vocês lerem. Deixa eu ver o capítulo 9 aqui, se ele é muito extenso, o capítulo 9. O capítulo 9 tem 35 versículos. Esse aqui teve 32, a gente fez em quase 1 hora, a gente fez em 50 minutos, tá? Eu acho melhor só ler o capítulo 9, tá? A gente não vai dar conta de fazer o 9 e o 10. O 10 tem 29, não vai dar conta a gente fazer os dois. Leia só o capítulo 9 de Êxodo. Leia só o capítulo 9. Giron, chegou por aí, né, amado? Deus abençoe sua vida. Leonice, Vilmar, Júlio, Irene. Deus abençoe a vida de cada um que passou por aí. Leiam só o capítulo 9, tá? Mas tem um porém aqui. Não vão ficar tristes, por favor, não fiquem tristes. Amanhã eu não vou poder fazer a live amanhã, tá? A live vai ficar para terça-feira de noite. Amanhã eu combinei, os irmãos em Cristo vão vir aqui para casa, a gente vai vir para casa de noite, a gente vai ter um momento de comunhão aqui, só com um pequeno grupo nosso que a gente reúne geralmente na quinta, mas como é feriado e o pessoal tá liberado do trabalho, tá todo mundo de folga, a gente decidiu fazer uma reuniãozinha aqui, só nós homens praticamente, só vai ter os homens aqui amanhã, para ter um momento de comunhão entre nós irmãos, tá? Então eu não vou poder fazer a live amanhã às 9h30, que possivelmente estarei com os irmãos aqui em casa, nesse momento de comunhão nosso aqui, tá? A gente não tem essa oportunidade de se reunir constantemente, né? A correria do dia a dia às vezes não deixa. Então os feriados são os momentos mais oportunos que nós temos para poder ter um momento para conversar, jogar conversa fora, se divertir, estar aí, tá? Entre irmãos aí mesmo e, né? Conversando de tudo. Não vindo especificamente para o momento de culto, não vindo para o momento de pequeno grupo especificamente que a gente vai pegar e vai ler Bíblia e tudo mais, mas tem um momento nosso de descontração, nosso mesmo, para a gente ficar à vontade e tudo mais, tá? Então amanhã eu separei esse dia, já acertei com todo mundo vai dar para vir, então eu não quero fazer esse negócio correndo, já que a gente está em feriado, e para a gente poder ficar bem à vontade aqui, o tempo que Deus permitir ficar,
Então, eu estou dando toque para vocês, excepcionalmente, amanhã, tá bom? A gente não vai ter a nossa live às 9h30, porque eu vou estar aqui com os amados irmãos. Possivelmente eu devo tirar alguma foto, alguma coisa, colocar nos stories, para vocês verem aí como é que a gente está aqui. Talvez eu faça, né? Não sei, mas eu posso colocar aí, tá bom? Mas amanhã a gente não vai ter live. A gente vai se encontrar aqui na terça-feira, às 9h30. Terça-feira, às 9h30, nós estaremos aqui refletindo em Êxodo capítulo 9, tá bom? Então leia hoje, medite, hoje não, amanhã, né? Leia, medite, separe um tempo para o Senhor e na terça-feira nos encontramos aqui, tá bom? Devo postar alguma coisa aí, como eu faço um Reels aqui, outro ali, faça alguma coisa nos stories. Sempre que puder, compartilhe. E se puder, entre no grupo do Zap. É lá onde eu estou colocando os vídeos que eu faço aí. Você deve ver os vídeos que eu compartilho aí. Todos esses vídeos eu coloco lá. Você pode fazer o download, você pode compartilhar no seu perfil, você pode colocar nos seus stories, para poder edificar a vida das pessoas que te acompanham, que te seguem no seu perfil, tá? É só você entrar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ver se não tá longe. Acho que tá longe. É só você entrar aqui, gente, ó. Opa. No grupo do Zap, tá? Onde é que tá esse grupo do Zap? Esse grupo do Zap tá aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ih, Jesus. Esse grupo do Zap tá aqui, ó. Nesse link, tá? Toca nesse link, vai lá, entra no grupo do Zap. Você vai entrar dentro do grupo que eu criei no Zap. E aí tudo que eu faço reflexão pela manhã, para minha igreja aqui, eu compartilho lá, as reflexões de 30 minutos mais ou menos, em média, tá? Quando tem alguma pregação que eu faço, eu pego o áudio, eu jogo lá, eu gravo a pregação e eu jogo lá para vocês puderem refletir, ouvir aquilo que Deus colocou no meu coração. Então não é só a live aqui do Instagram que eu faço, tá bom? Então, os vídeos e reels que eu crio aí, tudo, eu jogo lá para que vocês possam jogar nos status do Zap, para que vocês possam jogar aí nos stories, tá bom? Então entra no grupo do Zap, tá? Para que você possa receber o material que Deus, pela misericórdia, coloca em meu coração o desejo de fazer, eu faço e compartilho para vocês compartilharem, tá bom? Faço isso lá em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente possa estreitar aí a nossa ligação, possamos estar mais próximos uns dos outros, tá bom? Bacana? Ok? Vamos orar agora. Amém, Andréa? Tá aí, momento de oração. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento, por essa oportunidade, por este dia. Orar, lembre-se de orar por livramentos, que Deus venha dar livramento durante esse período. Este período é um período muito perigoso, muitas coisas horríveis acontecem durante a época de carnaval. Não estou falando apenas de acidentes de carro por causa de embriaguez, estou falando de assassinatos, estupros e coisas mais, sacrifícios e tudo mais. Então, em nome de Jesus, não se esqueçam de orar, interceder a Deus para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo aí, no sentido, né, estão correndo o risco de serem ceifadas dessa vida sem ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Lembre-se, antes de dormir, de orar, de interceder por essas pessoas, tá? Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. Creio que você e eu, como eu, já deve ter vivido isso, essa realidade. Eu não sei se você nasceu em berço cristão, mas todo aquele que viveu no mundo e foi salvo por Cristo em algum momento da sua vida, passou por isso aí e fazia tudo isso na ignorância, não sabia o que estava fazendo. Então nós que sabemos, entendemos o que é isso, temos que interceder por aquelas pessoas que não sabem, tá? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, nesse momento, vamos lhe render graça mais uma vez por essa reflexão, por essa meditação, pelo estudo da Tua Palavra nesse dia. Que assim, Senhor, venhamos ser despertos para a realidade de buscar cada vez mais a Tua face, de ser um instrumento cada vez mais aperfeiçoado em Tuas mãos, para que possamos assim propagar as verdades contidas no Evangelho, para que possamos dar testemunho da verdade onde quer que o Senhor nos coloque, Deus, possamos alcançar, ser instrumentos a serem usados para alcançar aqueles que se encontram tão distantes de Ti, Deus. Ser misericordioso para conosco e para com aqueles que ainda não conhecem a Ti, tá, Senhor? Vai nos capacitando e vai preparando os nossos corações e preparando os corações daqueles que vão receber a Tua semente, a Tua palavra, e que haja arrependimento quando o Senhor assim nos usar para louvor e glória do Teu santo nome e para resgate desses que se encontram perdidos, ó Deus.
Obrigado, Senhor, por essa live. Quero apresentar cada uma das vidas que estão aqui presentes, que estiveram aqui presentes, que ainda vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor venha abençoar todos e venha trazer a existência, o seu propósito, a sua vontade sobre a vida de todos, ó Deus. Vá sondando os seus corações, as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios, os seus propósitos, os seus projetos eternos sobre a vida de cada um deles. E venha os convencer, os preparar, os capacitar para realizar a tua vontade sobre a terra, Deus. Vá assim abençoando o teu povo. Ser com ele, ser conosco. Abençoe minha família, minha esposa, minha filha. O Senhor sabe a necessidade, o contexto. O Senhor sabe o contexto de saúde da minha filha. Que o Senhor venha entrar em providência, Senhor. Ajudar que as coisas venham acontecer e fluir da melhor maneira possível. Obrigado pela providência que o Senhor tem dado a mim. Os recursos que o Senhor tem trazido. Muito obrigado, Deus, por esse cuidado que você tem tido para com a minha vida. No momento certo, oportuno, estarei dando aqui o testemunho para a edificação também dos irmãos. Quero apresentar o concílio que passarei no mês que vem. Que o Senhor venha me preparar, me capacitar, para que eu venha ter tranquilidade durante o processo. E se for o momento oportuno, segundo o seu propósito, de me separar para o ministério, me consagrar e me conceder o privilégio, a oportunidade de exercer o pastoreado, que assim seja feita. Se não, que seja feita também a sua vontade. Estarei e continuarei sendo instrumento que o Senhor tem me capacitado a ser, independente de receber ou não este reconhecimento. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, ser conosco, assim, nos abençoando e dando aí, exercendo misericórdia com esses que estão aí perdidos, sem entender, sem compreender nada, vivenciando aí essa festa da carne. Que o Senhor venha ter misericórdia para com suas vidas e Ele venha lhes dar novas oportunidades para arrependimento. Não os permitem serem tragados neste momento, conceda oportunidade para que eles possam se render total e completamente ao senhorio de Cristo. Vá assim abençoando a todos nós. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente. Valeu, Patrícia. Valeu, pessoal que está entrando aí agora, está terminando a live, mas vai ficar gravada. Vejo vocês aqui, tá? Amém, Silvia. Você continua vindo aí, viu? 9h30, só que amanhã não vai ter. Vai ficar para terça-feira, tá? Segunda não teremos live, vai ter um momento de comunhão com os irmãos aqui. Eu vou ficar só com eles, tá? Mas na terça-feira teremos lives, tá bom? Esteja aqui 9h30, Silvia, se puder, né? Que eu sei que é meio puxado para quem está à frente de ministério, de estar aqui. Mas quem puder, 9h30 estaremos aqui na terça-feira. Leiam Êxodo capítulo 9, tá bom? Patrícia, um grande abraço. Giron, a paz do Senhor, varão. Shalom. Andréia, um grande abraço. Silvia, um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui na terça-feira. Quem puder, entra lá no grupo do WhatsApp para receber as reflexões que eu faço pela manhã, viu? A reflexão de segunda eu vou fazer, tá? Tem uma reflexãozinha amanhã para ser feita para a igreja e eu compartilho lá no grupo do Zap. Essa reflexão eu vou fazer amanhã de manhã, tá bom? Então, se não quiser perder nada, tem alguma coisa para você ouvir amanhã de manhã, se você entrar lá no grupo do Zap. Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos aí, tá? Na terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço. Amém, Carol? Obrigado. Deus abençoe vocês também. Fui.